Olá, nossa entrevistada de hoje é a psicanalista, pesquisadora da USP e professora da FAAP, Maria Homem. Gostaria de conversar um pouquinho com ela hoje sobre como está sendo essa nossa segunda etapa, segunda onda da pandemia. E a nossa saúde mental está sofrendo muito. Várias pessoas com quem eu tenho conversado têm relatado que está sendo pior do que foi no início do ano passado. E aí eu queria saber de você, por que está sendo mais difícil se a gente já vinha de uma onda de isolamento? Eu acho que dá para. Sim, as pessoas estão dizendo que está mais difícil, né? Isso. Agora eu vou fazer uma diferença que é assim: quem sou eu para me contrapor às pessoas, né? Mas, assim, eu diria que, por um lado, o início ele foi muito disruptivo por dois grandes motivos. Primeiro, é um grande desconhecido, né? E você assusta, você não sabe, né? É o ignorar, você não tem a intelecção sobre o que é exatamente aquele vírus, como transmite, se vai conseguir ter vacina, quanto tempo vai durar, é uma grande incógnita. Então, isso é uma grande fonte de angústia. Não só a ameaça, não só a ideia de ser contaminado, que já é paranoide, de potencialmente matar, né? Uhum. Agora, esse ignorar, esse não saber, ele tem duas faces. Que você pode entrar por um lugar de muita angústia, justamente porque você não sabe. E dois, você pode fantasiar. Já que você não sabe, você se autoriza a um lugar de dizer, ah, não é nada. Ah, vai dar tudo certo. Vamos abraçar aqui umas árvores. É só uma gripe. Ou a gente vai, né, com Jesus eu vencerei. Ou não quero me isolar. Então, a margem, quanto mais você está lidando com um grande desconhecido, um não saber, mais a gente, inconscientemente e conscientemente, a gente se autoriza a projetar, a fantasiar. Aí a gente vai embora, né? Agora, um ano depois, é muito interessante fazer essa avaliação, que a gente está exatamente no início da quarentena aqui, pelo menos no Brasil, né? Uhum. É bem nessa época. Então, o que que a gente tem? A gente tem menos desconhecido. Então, a gente já sabe várias coisas que no início a gente não sabia. Primeiro, que é sério. A gente tinha vários indícios para saber que era sério, mas não dá muito para dizer, e mesmo os discursos mais que a gente chama negacionistas não estão conseguindo mais se sustentar nessa medida. Então, você vê, a gente teve o nosso presidente recentemente numa cerimônia oficial com máscara, que vinha de uma posição de negar a necessidade de se proteger e proteger o outro. Então, agora a gente sabe que é eficaz. Tanto que a gente está mudando o ministro da Saúde, porque a gente diz não estava funcionando. Todas as estratégias que recusavam o que a gente poderia começar a saber. Por quê? Porque agora a gente sabe. Para além de outros peças no grande tabuleiro de xadrez que podem surgir, ressurgir, ameaçar e que estão em cena, de qualquer maneira, um ano depois, a gente conhece mais. Então, a gente tem, uma capacidade de mensurar. O que, que a gente está mensurando? Que existe o vírus, que é sério, que pode matar não só velhos, porque agora a gente está vendo que tem crianças, adolescentes, jovens que estavam numa praxis, pode até não ser uma negação na ideia, mas estava numa prática negacionista, dizendo, eu até acho que tem, mas tudo bem, né? Até acho que eu posso transmitir para minha família, mas, bom, não posso abrir mão e não vou me privar. O sentimento de privação da rua, ou privação da festa, ou privação do encontro com o outro, era vivido como algo muito angustiante, né? E Sim, agora você começa a mensurar um pouco mais que o seu ato tem conexão com o outro. Isso dá mais angústia, porque você entende que é real,
que é sério, que é grave e que a sua ação vai ter consequências sobre você mesmo e sobre quem está perto de você, que você ame ou não. Por outro lado, você saber que tem vacina, isso apazigua um pouco, porque é um conhecido que dá um limite. Então, você está vendo que eu estou complicando, né? Graciela, eu estou trazendo aqui o fácil e o difícil do início e o mais fácil e o mais difícil de agora. Então, eu não sei se eu compraria, assim, então, antes era mais fácil, agora parece que é mais difícil. Eu diria só que a gente achou que seria mais fácil e não foi. Então, acho que isso é um outro ponto também, né? Que tem o fácil e o difícil diante do desconhecido, o fácil e o mais difícil diante daquilo que a gente já conhece e consegue enxergar estratégias de luta e de fim de um certo túnel, e também a gente negociar com a gente mesmo o que a gente esperava fazer, onde a gente esperava estar agora, e a gente não está. Porque também a gente não fez o que deveria fazer aqui. O que é o início, o que é o meio, o que é o fim, depende do que eu construo como início para abreviar o fim. Então, a gente recusa lockdown e recusa confinamento ou isolamento, e com isso a gente multiplica o tempo de isolamento. É muito curioso, mas a gente está aumentando a possibilidade do vírus espraiar e mutar, logo, o nosso maior tempo em companhia dele vírus. A gente tem uma posição ambígua, né? A gente ama e odeia o vírus, a gente quer e não quer destruí-lo, porque ao mesmo tempo a gente faz coisas que mantêm ele vivo. Muito bem, obrigada. Sim. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre isso, assim, não dessa postura mais sutil, mas dos negacionistas mesmo. Hoje em dia está mais difícil você sustentar uma ideia 100% negacionista, mas ainda assim a gente vê festas clandestinas, e eu queria saber se existe uma escolha consciente das pessoas pela ignorância. Sim, sim, mais do que isso. Quer dizer, eu diria assim, existe uma escolha, e em alguma medida ela é consciente, porque você carrega seu corpo até lá, né? Então, não dá para dizer que não tem um eu consciente, um ego, que vai atuar na ação. Ao mesmo tempo, isso é sustentado por inúmeras fantasias inconscientes. Então, a gente não é só consciente e inconsciente, a gente é híbrido. A gente é sempre, né, uma dupla face. A gente é dupla face, consciente e inconsciente. A gente tem até uma figura na psicanálise que o Lacan trabalhou, que chama faixa de Moebius. Não sei se tem ilustração aqui, se você consegue colocar, mas fica a dica. Depois eu até mando a referência, né? Você tem o Escher, que é um desenhista, fez um desenho interessante com formigas andando nessa faixa como se fosse um 8 infinito. É bem conhecido. Então, somos isso. Somos essa dupla face. E, assim, não dá para você dizer que você faz algo inconscientemente e colocar isso como pretexto ou álibi. Não existe. Mesmo que você esteja na loucura, mesmo que você esteja num surto esquizofrênico psicótico, e aí você vai, eu cometi esse crime porque eu estava fora de mim. O eu estava fora do eixo e da consciência, mas ainda assim a subjetividade, foi você que fez, né? Você é sujeito, sabendo ou não exatamente do que te moveu para praticar essa ação. Então, isso é uma primeira parte, vamos dizer, é uma premissa lógica e ontológica para a conversa. Esse é da estrutura do ser humano, racional e não racional simultaneamente. Agora, existe essa quase decisão de ignorar? Sim, Spinoza, e depois Lacan retoma,
vai colocar as paixões do ser: amor, ódio e ignorância. Então, ouve bem. A gente sabe, a gente fala muito de amor e ódio, né? A gente até Sim. fala como opostos, são menos opostos do que a gente imaginaria, mas a gente tem uma vontade desesperada de não saber. A gente dá um boi para não saber. Isso é uma paixão, isso é passional. Por isso que quando você vai lá e fura essa paixão, você fura a bolha gigantesca da ignorância, você recebe ou o amor ou o ódio. Ou alguém te diz: muito obrigada, eu estava cego e não via. Eu vou te seguir, ó mestre, para sempre, porque você me deu a luz, você me deu a verdade, ó Jesus. Ou sua louca, sua inimiga do Brasil, eu vou te cancelar, vou te bater, vou te matar, vou te ameaçar de morte. Você recebe uma vontade de destruir. Porque ou o amor, quando você está pronto para sair da ignorância, você está maduro para deixar de ignorar, porque dá trabalho ignorar, né? Dá muito trabalho. Nossa Senhora, você tem que ficar botando toda a sujeira no tapete, sabe? Você vai levando Sim. aquele casamento de 5 De anos, passar 7 muito anos. pano. Muito pano. Nossa, você está cansado, já rasgou, o pano está puído, você Hum, não está aguentando mais, aí tá, mais 10 anos, mais 5, vamos lá. Tô tentando, tô trabalhando, é um trabalho ignorar. Dá trabalho, gasta energia subjetiva, sem uhum. dúvida. Chega uma hora que você cansa. Então, quando alguém fura essa bolha, você fala: nossa, obrigada. É uma análise, é um filme, é um livro, é uma matéria, é uma palavra, é um simbólico que voou e que você se agarrou e fez sentido. Você está pronto para o Sim. sentido. Ou é precipitado. Isso é uma violência para você. Não estou desculpando, hein? Hum, Não é que eu estou desculpando ou que eu acho que a gente tenha que sim. ficar passando pano ou dando berço ou fazendo holding. Não acho isso, não. Acho que, enfim, vamos indo e vamos espalhando aí o que der para pegar, vamos pegando. Mas eu também reconheço que quando é abrupto e você desmonta um sistema imaginário e simbólico de alguém, a casa cai e eu quero te bater, porque é muita angústia que sobra para mim. Hum. Então, eu quero te destruir. Então, você vê, o que a gente está falando dessa triangulação, esses elos intercalados, amor, ódio, ignorância. Muita paixão. A gente viu isso bastante. Estamos vendo, né, principalmente em relação à Sim, política. E em um sim, abrir determinado. jornal, abrir jornal. Uhum. E você vê que curioso, no mundo, mas no Brasil é didático, essa sobreposição da política com a saúde, com a ciência, com a realidade. A gente sabe que a política é o campo do ideológico. Agora, o corpo, a ciência, o vírus, é muito incrível como eu digo isso. Se você tinha dúvida de que a psicanálise ela é uma ferramenta importante e que a subjetividade é ultra relevante para o debate, agora você entendeu. Você entendeu que as camadas imaginárias recobrem todas as outras. Não é só, porque eu estava ali passeando no bosque, estava fabulando. É Uhum. porque eu sou artista, estou no campo da arte, do imaginário. Não, você está no centro do poder. Bom, e isso me remete a outra coisa também relacionada, que é, eu vejo um certo descolamento entre os conceitos, como você colocar uma pessoa que nega o racismo em um órgão de promoção à igualdade racial. E aí eu queria saber qual é o impacto disso para a sociedade, que tipo de dano isso pode causar. Aí eu acho que a gente vai, assim, historicizando um pouco o debate, né, para compreender o que o que está ali, né, na linha histórica e dos fatos, dos eventos, qual é a figura que ocupa tal lugar,
qual data, onde entrou, 2021, enfim. Além dessa historicização aqui, ó, que está na superfície, a gente tem os movimentos que estão agindo e que são de macrohistória, e que estão, né, e a gente sabe que, sem dúvida, a gente está lidando com... Eu às vezes penso, ó, vou arriscar aqui, mas às vezes eu penso e temo que a gente vai fazer, nesse momento, a gente parece estar fazendo splitting, assim, uma divisão, uma polarização, como a gente chama, mas é como se a gente estivesse quebrando uma camada de gelo e a gente está rompendo, e elas estão se separando lentamente, mas elas estão se separando. E se a gente não tinha percebido isso, se a gente achou que a gente fez um pacto moderno, e se a modernidade, né, 300, 400 anos, falou, ó, todos somos iguais perante a lei, ao mesmo tempo a gente não está, sim, a gente sabe, não é que com a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, ou a grande virada do 18, né, a luz da razão, of Clairon, essa grande virada não foi mágica. Tanto que, não, somos mulheres e a gente ainda está aqui precisando fazer feminismo. Imagina que tédio, né? Você precisar falar há 100 anos, você ter que brigar e dar seu corpo e matar e morrer para dizer, eu quero votar. Sim. Eu sou humano, eu sou humana. Ei, peraí, eu quero não ser morto, eu sou humano, eu tenho mais melanina, é 46 cromossomos igual. Então, é um pouco entediante, acho meio, assim, conceitualmente, acho, enfim, para minha sensibilidade, é uma coisa que não tem nem o que discutir, não precisaria ter essa discussão e a gente já fechou esse acordo, esse pacto, há muitos anos. Só que não. Então, agora fica mais claro que um certo pacto que a gente achou que fechou, ou falou que estava fechando, estava tentando implementar, ele tem muita resistência. Tem muita resistência de boa e de má fé. O que eu quero dizer? Tem gente que sabe muito bem que brancos, pretos, amarelos e vermelhos são equivalentes e são humanos. Sim. Você sabe disso. Não é que você acha que não são, você sente que não são, você sente. Você sabe muito bem, só que deixa essa galera aí, 52%, 53% de Brasil, meio pardo, deixa aí, dá R$1.000 para a galera, trabalha aí um mês, tá, vamos indo e vai tocando. Você vai tendo discursos de dominação. Tem outra parte que sente realmente, isso que eu chamo de boa-fé. Então, você tem um pré-conceito sobre o que é o humano que está muito arraigado. Você realmente te incomoda essa mulherada no poder. Te incomoda, te faz sofrer, você se sente perdendo espaço. Entende? Uma negrada aí, uma mulherada, e você usa essas expressões, e tá tudo errado. Então, vamos para uma supremacia branca. Eu estou pensando nos Estados Unidos, né? Que é mais. Sim. Também para não complicar a gente aqui, mas é igualzinho, né? É igualzinho a gente aqui, de uma maneira muito imatura quanto à evolução desse debate. Então, será que a gente vai fazer essa divisão? Quem topa a ideia de que a humanidade ela é una e diversa, e quem vai tribalizar é o que a gente está verificando. Sim, ou seja, muito mais profundo, né? Eu diria que isso está numa base muito inconsciente. É assim, a gente vai bancar pacto social moderno, a gente vai fazer uma civilização, a gente vai combinar que todos são iguais, é esse ponto que eu estou, mas a gente também vai combinar outro ponto também relevante atualmente, que é, não pode destruir o outro, não pode matar, não pode torturar, não pode sufocar,
não pode usar sua força para assediar, não pode violentar. E o forte não pode destruir ou violentar sob qualquer maneira o fraco. Isso é um outro lado, é um outro ponto que é subdividido em vários pontos, né? Você vê que eu tô falando sobre, enfim, polícia que mata, estou falando de segurança pública, estou falando Sim. de assédio moral, assédio sexual, estou falando de exploração, estou falando de desigualdade. São várias caixinhas que estão ligadas a esse outro ponto-chave, essa outra premissa que a gente tinha também combinado, ou que a gente já está ensaiando de combinar há alguns séculos, só que a gente não está realizando, não está conseguindo. Então, a gente pode falar tortura sim, mata sim, né? Ou quem é você? Você é contra o meu país? Eu vou te falar, eu vou te dar tiro na cara, né? Isso é ontem, Sim. não é? Não estou falando de 3 séculos, não estou falando do século XII, o século V, estou falando ontem, faz dias isso, foi sábado. Sim. Então, que tipo de posição a gente tem em relação ao outro? Eu, outro. Sujeito, uma subjetividade, como considera outra subjetividade? Considera? Ou considera sujeito-objeto? Objetifica a alteridade que tem que trabalhar para o meu prazer, ao meu bel prazer, para o meu gozo. É uma discussão bem profunda e ouvindo você falar me parece difícil de sair da página que a gente está hoje, de virar, de fazer esse pacto. Mas eu diria assim, não sei se a gente tem opção, né? Sim. Tem opção, Ah, porque, enfim, somos diferentes mesmo. Somos diversos, então tudo bem, talvez a gente tenha aqui ter uma postura um pouco mais tranquila e falar, ok, a Terra não é o centro do universo e a galera ficou se matando e se colocando na fogueira há 200 anos. sim. 200 anos e assim, um monte de gente negando, toda aquela história lá que a gente já sabe, né? Então, jogando fundo e tal, e o que que acontece? Enfim, com cada um que observava isso, tinha que voltar atrás, porque isso era impossível de ser dito ou pensado. Sim. Mas, assim, o que eu diria é, o mundo, ele é plural, ele é diverso, tem diferença da forma de gozo, de corpo, de sexualidade, de corpos desejantes, de formas de se conectar com o que a gente supõe ser a verdade. Então, é difícil a tarefa. Essa tal de civilização, eu diria que a gente está numa segunda onda de modernidade. Não só de vírus, ou, enfim, que nem sei se é segunda, né? Enfim, é uma segunda onda de modernidade, porque é como se a primeira, ela falasse, bom, então vamos pactuar, todos somos iguais perante a lei, porque igualmente racionais. Basicamente é isso, para resumir muitíssimo, 2 séculos de debate e, enfim, cógito cartesiano, crítica da razão, autonomia, livre-arbítrio e tal. A gente entendeu que a coisa é um pouco mais complicada na forma de conceber o que é o humano e o que é a subjetividade. Só que isso vai deixar a gente ser, então, totalmente irracional e voltar para um estado de natureza, de barbárie pura, cada um por si, né? O homem é o lobo do homem. Como é que a gente vai fazer a partir de toda essa diferença? Não sei, mas a gente vai ter que fazer algum pacto a partir de toda essa diferença. Complicou, mas ao mesmo tempo tá simples, porque não sei se vai dar para viver junto
Ou você aceita a diferença ou você extermina. Eu não sei se exterminar é uma boa. Sim. Não, parece que a gente só tem uma opção, né? Então, parece mais fácil. Vou voltar aqui à pandemia, como a gente está. E adicionando a tudo que a gente conversou, tem o fator tecnologia. Então, as pessoas mais tempo em casa, elas estão mais tempo no celular, mais tempo ligadas às redes sociais. E eu queria saber se você tem algum conselho para conviver de uma maneira mais saudável com esse autoritarismo dos algoritmos na nossa vida. O autoritarismo dos algoritmos, ele vai vencer. Ele é o que está levando. Sim. Esse é um outro lado do neofascismo. Tem um outro movimento que é autoritário profundamente, que eu estou brincando um pouco com essa palavra neofascismo, mas ele é porque ele é muito hábil. Ele é muito ágil em fazer você ficar no YouTube muito mais do que você imaginava. Fazer você ficar no WhatsApp muito mais do que você imaginava. Então, se você não pretendia e você está fazendo, né, você tem a sua força, a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade, que tem um valor, ela é um vetor, né, um vetor de força, ela faz assim. Se você não consegue, com a sua intenção, com a sua razão, com a sua determinação, você não consegue vir para cá, se essa força te empurra e te joga para fora deste eixo e te deixa ficar nessa janela para sempre, então é autoritário. A autoridade está aqui. Quem é autor? Quem é autor da ação? Essa força. Então, ela é feita, é da natureza dela ser autoritária, é da estrutura dela. Tem muita gente pensando para fazer, é um trabalho humano, não é metafísico, né? É um trabalho humano empurrando você para fazer exatamente o que o eu não quer fazer, mas que o sujeito acaba fazendo para dar conta, enfim, de indústrias, de desejos e tal. Então, o que a gente está falando aqui? Da demanda do eu, do desejo do eu, versus a demanda e o desejo do outro. É uma guerra, é uma luta, não tem meias palavras, é batalha. Então, o outro quer uma coisa diferente do que você quer. E você fala, eu quero, mas não consigo. Eu tento, mas eu fiz um detox. Eu tentei desligar o celular, eu fui para um retiro onde não pegava. Eu fiquei tenso porque eu não sabia se todo mundo estava bem. Eu fiquei por fora, eu fiquei desconectado. Então, você está lutando para ter a sua liberdade, né? Então, aí eu diria, muito boa pergunta. Como é que você lida com a demanda do outro? Isso é uma questão analítica básica. Sim. Isso é uma primeira questão. Isso é uma primeira questão em qualquer relação. Isso vale para a relação mãe-filho, amante-amado, eleitor, eleito. É um jogo de demanda. O jogo da sedução, o negócio, a negociação, o pôquer, qualquer relação, ela tem um pouco essa luta da demanda. Então, acho muito importante saber duas coisas. O que você quer, o que você demanda, qual é o seu pedido. E dois, regrinha básica, assim, eu nem gosto dessa coisa, um dia alguém, me mandam às vezes alguns comentários mais interessantes, e alguém falou para mim, falou sobre mim mesma, né? Sacerdotisa, teóloga, profeta e tal, eu me desconheci profundamente naquilo. Porque se tem uma coisa que a psicanálise não é qualquer tipo de profecia. Mas agora eu me peguei quase. Olha só, acho que eu entendi. Você vê que interessante, acho que agora eu entendi. Você vê como é que a gente tem, como é que a gente tem insight, né? Mas assim, o que eu ia falar? Eu ia falar assim, fica uma dica.
Fica Uhum. uma dica que é a seguinte: você pode recusar a demanda do outro. Você pode. É seu direito. É seu direito. Não é porque alguém te pediu e te perguntou e fez plim Uhum. que você tem que responder. A gente esqueceu esse pequeno detalhe, porque fez plim. Você vê como a gente é um ratinho amestrado, né? Plim! Peraí, só um segundo, só um pouquinho. Não é assim? Uhum. Então, o plim, ele é só um ícone, né? Uma coisa que simboliza o que, que o outro está perguntando. Deixa ele perguntar, ou deixa ele pedir, ou deixa ele mandar, ou deixa ele dizer. Faz o que você acha. Você pode fazer. E isso eu diria que é muito profundo. Se a gente conseguisse chegar nesse lugar, nossa, olha eu aqui profética. Sim, O né? mundo seria outro, o Brasil Seria. seria outro. A gente, nossa, mas eu, hum, Eu queria aproveitar esse gancho, falando de demanda do outro, desejo. Por que que tá tão importante, é tão necessário falar sobre Freud e Lacan nos dias de hoje? tudo isso que a gente está discutindo agora parte de uma concepção de humano que não entende nada do que acontece, do que está em jogo nas relações íntimas, próximas, familiares, ou dos amigos, do trabalho e da sociedade macro, do mundo, política, economia, jogo, sem levar em conta que não somos tão conscientes como a gente se imaginou. E que não dá para você resolver nada sem mergulhar naquilo que te move, sem você ter consciência ou domínio pleno. Então, inconsciente e pulsão são as bases da teoria freudiana, né? Freud, Lacan e vários outros analistas, Winnicott, Bion, Bolas, a gente começa a poder escutar isso que estava um pouco oculto para a nossa concepção do que era a individualidade moderna, inclusive, como a gente falou. Então, tudo isso que eu disse, como fazer face à demanda? Como poder pensar pela sua própria cabeça? Como poder não atuar muito diferentemente do que você mesmo acredita? Como pensar uma coisa e fazer outra? Como não se deixar levar pelo grupo ou pelo coletivo, ou eventualmente pela gangue? Como ter uma maior potência de uma individualidade subjetiva não egocêntrica? Para tudo isso, você tem que mergulhar em camadas inconscientes, em fantasias inconscientes para o eu. Então, é isso que a gente está compreendendo. Freud já viveu há 100 anos, né? Uhum. Grosso modo, é Já. uma teoria que já tem um século. Mas agora a gente não tem mais para onde fugir. A gente precisa dessa forma de. Essa ferramenta, ela é muito importante para a gente fazer uma leitura mais adequada de tudo que a gente vive. Não tenho dúvida disso, não. Ótimo, obrigada. E assim, para encerrar, eu queria voltar ao início da conversa, quando estava falando do Bolsonaro, sobre essa mudança de comportamento dele, de que dias atrás ele não usava máscara, era contra a vacina, e agora a gente vê uma mudança. Eu queria saber, na sua opinião, ao que isso se deve. Há duas coisas que a gente falou de alguma maneira aqui nas linhas ou nas entrelinhas, né? Uhum. A primeira mesmo, assim, a mais profunda, eu diria, é que quanto mais passa o tempo, menos você consegue se refugiar na sua fantasia. Por quê? Porque a realidade é inexorável. A realidade sempre vence.
Isso é um ponto de base, né? Então, como eu disse, você pode ficar 200 anos jogando quem você quiser na fogueira, as melhores cabeças. Chega um dia que você vai dizer o quê? A Terra não é o centro do universo, eu vou ter que mudar o meu sistema cognitivo, vou fazer uma encíclica aí, fé e razão, não sei. Outro problema eu vou resolver, mas tudo bem, eu entendo que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol. Então, a realidade se impõe ao fim e ao cabo. Isso é o primeiro ponto, porque você tem mortes, você tem adoecimentos, você tem sequelas, você tem números, por mais que você abafe, por mais que você esconda, por mais que você se recuse, existe. Então, o real, ele está aí. Segundo ponto, no jogo político, é um jogo de forças, né? Você está aqui num polo, e você vai nadando de braçada num estilo, que é um polo identificatório. Tem muitas pessoas que se identificam com esse estilo, né? Porque, no fundo, a gente também tem um flerte profundo com uma ideia de não lei, de não limite. É muito bom poder gozar com a ideia de que quer saber, fuck off. É capa de livro, né? Foda-se. Sim. Foda-se o outro, eu vou fazer o que eu quiser, eu quero mais que se exploda, eu posso, chupa e cala a boca. Então, isso tem sua sedução, tem seu poder. Você está nadando de braçada, porque você é um polo identificatório para outros que se espelham num momento de desejo de poder executar isso. E aí vem um outro polo aqui e diz, opa, você não está sozinho. Tem outro tipo de estilo. Tem outro tipo de estilo que, no caso, vai dizer, olha, a realidade é assim, o vírus é assado, não vai na descara, não funciona, não é por aí, você vai morrer, você vai se dar mal. Então, vamos lá, é quase uma voz que ela é banal. Ela é banal porque ela é lúcida, no sentido de que ela tem alguma luz que ilumina o real, que estava sendo oculto pelo delírio da fantasia. Então, ela é banal na sua lucidez, mas ela ganha uma força política quando ela se contrapõe a esse delírio, que é muito curioso de ver. A gente fica siderado, a nossa porção infantil, ela fica siderada diante disso. Qual que é um enfant terrible? Né? Essa criança terrível, toda essa liberdade é tudo que a gente, no fundo, deseja. A gente sonha com poder estar totalmente fora do limite, chutar o pau, literalmente, de todas as barracas. O detalhe é que não dá, né, gente? Isso é o pequeno detalhe. Não, é assim, você pode fazer isso 1 ano, 2, 10, 20, você vai cada vez mais se esforçando. Chega uma hora, lembra, a ignorância, ela não consegue mais ignorar. Bom, eu queria saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Que a gente não precisa se deixar seduzir por esse lado da criança terrível, da criança muito livre e muito folgada, aquela nossa fantasia de que existiria um lugar de onipotência, né? Porque é um lugar de plena onipotência, não é o único estilo de liberdade. Por exemplo, te respondendo agora, eu falei, eu disse tudo o que eu quis. Claro, eu disse, será? Vai ver que eu queria subir aqui em cima desse lugar, tirar a roupa, enfim. Eu acho que eu não queria, mas vai ver que inconscientemente eu queria e tal. Mas e tem lugares para fazer isso também, não tem nenhum problema, é só você ir fazer tudo o que você quer. Isso que é incrível dessa modernidade radical que é a nossa, né? Então, eu diria assim, não precisa se identificar com crianças onipotentes para se sentir livre. O mundo do século XXI, dessa diversidade, contra o qual a gente às vezes luta, que dá angústia,
dos desejos diferentes, das sexuações e tal, é um mundo bastante livre, bastante mais livre do que talvez tenha sido. Então, acho interessante uma forma de civilização que a gente possa vir a construir. Acho que não tá de todo ruim. Tá certo, obrigada. Obrigada, então, até a próxima. Até.